Bora lá, galera. Vamos continuar. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Processos contra irmãos na fé. Processo contra irmãos na fé. Quando algum de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir. É uma pergunta, perdão, vou repetir. Quando alguém de vocês tem uma queixa contra o irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Como? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem a injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O uso do corpo para a glória de Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Pesado, hein? É claro que não. É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une como uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? Pesado, hein? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus?
Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Pesado, hein? Pesado. Vou ler de novo aqui um pedaço, que tem a ver com o meu passado vida louca. Tem muito a ver com o meu passado vida louca, desmiolado que eu era. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. De novo vem ao caso aqui, pessoal, o livro da minha esposa. E o que acontece? Eu vi na minha casa. Eu posso falar abertamente, porque eu já confessei, fui perdoado por Deus, eu me perdoei, a minha esposa me perdoou. A minha esposa também, não estou falando que ela era uma santa antes de ter se convertido, ela também teve uma vida antes, uma vida do jeito dela, antes de Jesus. Ela conta a vida dela nesse livro aqui, Da Ansiedade à Liberdade. O que eu vi acontecer na minha casa, na minha vida, antes de eu me casar, antes de eu tomar vergonha nessa linda carinha morena aqui. Todos os males das meninas que eu me envolvi antes, todos os males espirituais, crises existenciais, pensamento suicida, crise de pânico, crise de ansiedade, conflitos espirituais, tá com aquela pessoa X, tá lá. Quando eu deito com essa pessoa, a gente faz isso aqui, ó. Se une. Daí, o sem vergonha aqui fazia as cagadas que fazia, chegava em casa, dia outro, dia lá, pá, eu também me divertia com a minha namorada na época. Minha noiva. Eu cheguei a fazer besteira e sair com quem não devia no primeiro ano de noivado. Penso quão doente mental eu era, doente emocional. Penso o quanto doente emocional, carente eu era para eu estar noivo e sair com uma pessoa fora do noivado. Já era errado eu estar saindo, né? Hoje eu conheço a Bíblia. Já era errado eu estar saindo antes de casar. Já era errado eu estar dormindo, né? Ter relação sexual antes de casar. Hoje eu tenho consciência disso, porque eu li a Bíblia algumas vezes. Mas eu não tinha, né? Eu não tinha. Então, eu tive relações com a minha namorada, depois noiva, e dei minhas puladas fora. Mijei fora do pinico algumas vezes. As moças que eu fiz essas besteiras, eu vinha para casa, elas com os conflitos delas, eu herdava esses conflitos. Quando eu chegava em casa e saía com a minha esposa, e dormia com a minha esposa, tinha relação com a minha esposa, eu transferia espiritualmente, eu transferia para minha esposa. De repente, tá nesse livro aqui, de repente, a minha esposa, noiva, e depois esposa, começou a ter crise de ansiedade que não tinha, pensamento de suicídio que não tinha, síndrome do pânico que não tinha,
pensamento de morte, flashes. A pessoa que tu tem relação, você se torna um com ela. Então o cara noivo, ou namorado, ou casado, cara, porque eu usei camisinha. Meu irmão, vai além do físico, cara. Vai além do físico. Eu era um retardado doidão, eu tinha cocô na cabeça e fazia as cagadas que eu fazia fora do noivado, fora do namoro, fazia de preservativo. Isso eu tinha o mínimo de noção. Eu fazia de preservativo. Só que, espiritualmente, eu atraí maldição para minha vida. Simples assim. Eu também tive pensamento suicida. Eu também tive crise de ansiedade. Eu também tive pensamento de morte, síndrome do pânico. Não tão gravemente como teve a minha esposa. Mas eu tive. Só que daí o que você faz? O que aconteceu com a gente? A gente se converteu, foi para a igreja, começou a ler a Bíblia, começou a pedir perdão. Foi feito um processo de anos de intimidade com Deus, cura e libertação, leitura da palavra, oração e mais oração. Fomos batizados nas águas, né? Fomos batizados, né? Aceitamos Jesus, fomos batizados, começamos a caminhar na igreja, nossa igreja, e começamos a ler a palavra, e daí o Espírito Santo vai mostrando, você fazia isso errado, consequência X, você fazia isso errado, aquilo, consequência Y, e é um trabalho de anos de limpeza. O que eu te peço, você que vai assistir esse vídeo aí, aquele teu amigo mais assanhadinho, aquela tua amiga mais assanhadinha, que você sabe que dá aquelas escorregada, entre parênteses, pecado, peca, imoralidade, sai com quem não deve e é casado, recém-casado, seja lá como for, manda esse vídeo. Quando a minha esposa teve pensamento suicida em 2015, tá nesse livro aqui. Quando ela teve os pensamentos suicidas em 2015, o meu chão saiu. Meu teto caiu, meu chão saiu. O que está acontecendo? Eu não tinha a mínima noção. Eu fui para a igreja por 10 meses sozinho, eu aceitei Jesus antes da minha esposa, fui para a igreja sozinho por 10 meses, chamava ela não ia. Tudo que me atacava, tudo que eu absorvi de todas as dezenas de meninas que eu saí dos meus 15 anos até meus 33 anos, todas as minhas namoradas e ficante, namorada e rolo que eu saí, foi uma bagagem de dezenas de meninas que eu transferi para minha esposa. E aqueles espírito maligno, vamos chamar de demônio, aquilo me atormentava. Eu também tive pensamento de morte, eu também tive pensamento de pânico, eu pensei inúmeras vezes em tirar minha própria vida, só que tu não sabe de onde vem. O inimigo, ele te bombardeia com pensamento de morte, ele quer te, como eu já falei no outro vídeo, ele quer te matar, roubar e quer te destruir. Então ele acha uma brecha. Então, pessoal, não quero fazer um vídeo longo. Manda esse vídeo aí pro teu amigo, pra tua amiga, que é um pouquinho mais assanhadinha. Como eu já fui assanhadinho um dia, esse assunto eu tenho autoridade. Para falar, porque eu era prostituto, sem vergonha, não podia ver um rabo de saia, ou no trabalho, ou na rua, ou no supermercado, ou na academia. Eu era sem vergonha,
Se tem um assunto que eu tenho autoridade para falar hoje, falar em nome do Senhor Jesus Cristo, tem um assunto que eu posso falar, é isso: imoralidade. Porque eu já fui muito imoral. Mas hoje, graças ao bom Deus, estou lavado, coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a minha missão é ajudar outros homens. Ajudar outros homens a não cometer ou sair da escuridão, sair das trevas, sair das sombras que um dia eu habitei. Um dia eu habitei. Eu acordava pensando em pecado, ia dormir pensando em pecado. A minha vida era consumida pelos meus pensamentos de prazer e bem-estar. Eu acordava pensando em sexo, ia dormir pensando em prazer, sexo, viajar, trocar de carro, morar bem, trocar de carro, comer em restaurantes bons, viajar, sair com as menininhas. E hoje eu estou liberto. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, o Espírito Santo me alcançou. Isso é um assunto que eu tenho autoridade para falar, porque eu estou liberto. Graças a Deus. Dá esse livro aqui de presente para sua amiga ou amigo sem vergonha. Ainda ser sem vergonha, mas o Espírito Santo vai alcançar. Deus abençoe.